Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E hoje vamos comentar sobre os assuntos que ganharam destaque no decorrer da semana. O Brasil atingiu a menor taxa de homicídios registrados em 11 anos, mas ainda está entre os 15 países mais violentos do mundo. Em depoimento polêmico na CPI instaurada para investigar a promoção de jogos de azar online, a influenciadora Virgínia Fonseca afirmou que alertou o público sobre os riscos das apostas. O presidente do INSS pediu calma aos beneficiários que foram vítimas da fraude de descontos indevidos. 473 mil disseram não reconhecer ou autorizar vínculo. E para falar sobre estes e outros assuntos, eu recebo aqui hoje o Felipe Crisafulli, membro da Comissão de Direito dos Jogos, Apostas e do Jogo Responsável da OAB de São Paulo, a Maria de Carli, mestre em Ciências Políticas, o André Santos Pereira, especialista em Segurança Pública, e a Luciana Gaston, advogada, especialista em Compliance e também Governança. Boa tarde, pessoal. Obrigada por participarem aqui com a gente. A gente vai começar com um assunto que rodou as redes sociais, rodou o Congresso, a CPI das bets. Nessa semana, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, que tem mais de 50 milhões de seguidores, negou irregularidades durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Ela afirmou que sempre alertou o público sobre os riscos das apostas. A CPI das bets foi instaurada para investigar a promoção de jogos de azar online, feita justamente pelos influenciadores digitais. A prática é considerada problemática, especialmente porque muitos dos seguidores são menores de idade ou pessoas vulneráveis a problemas com jogos. Durante a sessão, Virgínia abordou temas como contratos, responsabilidade com seguidores e a continuidade de parcerias publicitárias. Então, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, a Virgínia perdeu até mais de 200 mil seguidores depois dessa CPI, da participação, né? Mas foi ela também que viralizou, teve ali o tema mais escutado até agora, mais assistido na TV Senado. E aí eu queria começar, claro, falando sobre esse assunto com Felipe. Felipe, muitos dos influenciadores que estão participando, no caso da Virgínia e outros que foram convocados, estão questionando o que eu fiz de errado, sendo que são medidas ali e as apostas e os jogos de azar aprovados de alguma maneira em legislação. Faz sentido esse questionamento, eles terem sido chamados? Bom, nós temos a responsabilidade de todos os que participam desse meio, né, desse mercado. É um mercado muito grande, que tem pessoas participando dele de todas as formas. Nós temos as plataformas, nós temos as operadoras, temos os usuários e temos, além dos influenciadores, outras pessoas que às vezes a gente nem imagina que estão participando, como no âmbito do esporte talvez seja mais fácil nós pensarmos. Os jogadores, de alguma forma, eles acabam participando desse mercado de forma indireta. Temos os parentes dos jogadores, de uma forma talvez ainda mais indireta, participando ali, porque eles acabam sendo também atingidos pela legislação, pela regulamentação, que proíbe que eles recebam informações, coloquemos assim, privilegiadas de seus familiares, amigos, conhecidos, que atuem, né, no âmbito do esporte e possam comentar, como foi o caso recentemente, de acordo com as notícias que nós temos na mídia, né, do Bruno Henrique, que teria comentado com um parente que forçaria um terceiro cartão amarelo e isso teria desencadeado diversas apostas de parentes e amigos ou amigos dele, enfim. Então nós temos diversos aspectos aqui que podemos analisar. Agora, no caso específico dos influenciadores, a legislação e a regulamentação não trouxe seja na lei propriamente dita, né, seja nas portarias, algo específico do que eles podem ou não fazer. Então eles entram no bojo de todos os demais. Quem pode fazer uma publicidade do jeito X também é tanto o influenciador quanto qualquer outra pessoa que seja contratada para ser um garoto propaganda de uma bet. Isso nem todo mundo que faz publicidade é um influenciador. A gente hoje em dia já considera uma profissão até, né, dessas pessoas de influenciadores. Agora, nós temos os próprios atletas fazendo publicidade de bets e não há uma proibição expressa na legislação ou mesmo na regulamentação. Nós temos algumas diretrizes, algumas normas que tratam de como a comunicação deve ser feita, como a publicidade deve ser feita, o que pode ser realizado e o que não pode ser realizado.
Nós temos proibições com relação a menores de idade, então nós não podemos fazer publicidade voltada para menores de idade. Ambientes como campeonatos que são de categoria de base não podem ser objeto de publicidade, de bets, justamente por conta dessa preocupação com as crianças e os adolescentes. Agora, não há nada que impeça um influenciador, um atleta, quem quer que seja, na legislação e na regulamentação que nós temos atualmente, então não há nada que impeça que eles façam publicidade, desde que eles cumpram todas essas exigências legais e regulamentares, entre elas deixar claro que não é um meio de ganho, de riqueza, um meio de vida, é um entretenimento como outro qualquer, talvez não como outro qualquer na acepção da expressão, mas é mais um meio de entretenimento que nós temos no Brasil e em todo o mundo. Maria, esse assunto passa pela regulamentação das redes sociais, por exemplo? Então, muito estava se discutindo, mas antes de tocar nesse assunto específico que você me perguntou, Bia, eu queria comentar, né, da imagem que foi a Virgínia ali no Senado. Vocês estão vendo aqui na minha tela. Eu, sinceramente, não sei com quem eu fiquei com mais vergonha, se foi da Virgínia ou dos senadores, porque foi, assim, um papel muito bizarro assistir tudo aquilo. A Virgínia, muito espertamente, usou, assim, a sua figura como a sua principal publicidade, né? Portou um moletom com a foto do filho ou da filha, acho que é da filha, e assim, trouxe muita empatia aos senadores que provavelmente já seguiam o próprio senador que foi pedir para tirar uma selfie com a Virgínia. E assim, eu fiquei com a vergonha alheia do Brasil imensa, porque é um debate tão amplo com a questão de quem está errado, quem não está errado, quem são as nossas figuras influentes que influenciam a nova geração. Eu já discuti isso tanto aqui em outras mesas de debate com relação ao impacto que esses influencers têm com os jovens e pessoas vulneráveis quando eles fazem propaganda com relação a jogos e as bets. Então, eu acho isso tudo muito complicado, que tange também na questão da regulamentação das redes sociais, que é o debate da vez, né? A gente viu essa semana também o Lula conversando com relação do TikTok, todo o mal-estar que gerou ali com a China e o Xi Jinping, porque justamente é um debate que também tange sobre qual é a qualidade de conteúdo e a influência que a gente tem desses conteúdos e dessas pessoas que geram conteúdo para com as pessoas que estão ali vulneráveis, que têm tendência a vício, que são os jovens. Então, sim, eu acho que tange nesse assunto. Eu espero que essa CPI consiga atingir um objetivo importante com relação a uma ampliação de fiscalização para com as bets que são ilegais, que trazem uma problemática muito maior, né, para a nossa sociedade. A gente sabe que é uma média de 30 bilhões de reais por mês que os brasileiros gastam com bets. E então eu espero que essa CPI traga essa conscientização e amplie a questão da fiscalização e traga publicidade problemática, que também é uma questão de saúde, e que isso puxe, né, para o debate da regulamentação, que a gente faça de uma maneira que seja muito pragmática e profissional com os melhores especialistas e não conversando com a China. Luciana, a Maria citou a tentativa de regulamentação. Dá para fazer isso? A CPI ajuda nisso, do jeito que ela foi? A Maria falou muito da imagem, né, do que viralizou, uma coisa meio chacota. Essas coisas andam juntas? Olha, o que falta no Brasil fala-se muito em regulamentação. Não adianta você ter regulamentação e não ter controles, métodos de controles. Por isso que muito se fala da aplicação das regras de compliance no serviço público. Uma coisa que mais me chamou a atenção foi a estratégia de marketing adotada pela Virgínia, juntamente com a estratégia dos seus advogados. Porque ela se vestiu de uma forma infantil, de um modo de fazer com que os espectadores que ali estavam, que eram os senadores, olhassem para ela como sendo uma pessoa inocente. E o que mais me chamou a atenção foi que virou um verdadeiro palco, todo mundo querendo pegar onda, carona com a Virgínia para ganhar visibilidade, senador pedindo para fazer selfie a um custo de R$110 mil aos cofres públicos. Nós somos um país extremamente com carências em desenvolvimento, com deficiências que precisam ser resolvidas, e meu dinheiro é seu dinheiro, é dinheiro de todos nós sendo gasto com uma CPI que, na realidade, sequer, a meu ver, deveria existir do modo que existiu, porque é um erro no nascedouro. Estão convocando pessoas, influencers, para conseguir o quê? Visibilidade às vésperas já de uma pré-campanha eleitoral
que já começou em 1º de maio. Então, estamos na fase de definição quem serão os candidatos a senadores, deputados federais e estaduais, governadores. Nós temos muito em breve a questão da decisão das chapas dos novos presidenciáveis candidatos. E aí virou a propaganda mais barata que tem, porque não sai do fundo partidário, sai dos cofres públicos, sem um objetivo correto, sem uma estratégia e sem metodologia de aplicação. Inclusive, um momento que virou notícia foi quando o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, a gente tem essa imagem, pediu para tirar uma foto ao lado da Virgínia, né? Essa imagem viralizou também nas redes sociais. Ele chega com o celular na mão, pede ali a foto, conversa, ela manda até beijo, a gente está acompanhando. E aí eu queria saber de você, André, se essa espetacularização, a gente está falando próximo ali de eleições, se ela afasta ainda mais, por exemplo, o eleitor de papéis importantes, como senadores, se aumenta aquela sensação de política é um assunto longe, sabe? Olha, é bem interessante essa perspectiva, até porque nós vemos, de fato, essa CPI como uma CPI midiática, né? Tendo em vista aí tudo que está por trás no que diz respeito a seguidores, a redes sociais. Então, nós vemos essa exploração por parte dos parlamentares nesse sentido. E a CPI, ela tem uma função muito importante no Estado brasileiro, que é para a apuração de condutas, enfim, e também trazer à luz aí o que é que está por trás dessas bets, né? Então, até o momento, me parece que nós não temos aí uma explicitação disso muito clara para a população e temos aí um aproveitamento desse momento para que parlamentares ganhem seguidores às custas de quem participa ali da CPI, sendo ouvido, obviamente, como pessoas que devem prestar esclarecimentos e até mesmo pessoas que podem estar envolvidas aí numa atividade criminosa. Então, é de se ter muito cuidado e avaliar essa CPI com muita cautela. Felipe, adianta prorrogar? A CPI está com prazo para terminar mais ou menos em junho, né? São 45 dias. Mas a relatora Soraya Tronic quer aumentar até o fim do ano. Precisa? Faz sentido? O objetivo dela era de ter conseguido essa prorrogação por 130 dias. Acabou que conseguiu só por 45. Isso vai depender do que a CPI ainda vai entender como sendo necessário investigar. Porque nós, na verdade, devemos até lembrar, não tivemos apenas esta CPI, foram 2 CPIs instauradas. Tem a da manipulação dos jogos e das apostas esportivas também. Que, assim, na teoria, é mais ou menos a mesma coisa. É tudo CPI para tratar de apostas. A das bets a gente pode considerar que vai um pouco além, que vai também para os jogos online, que eles estão autorizados pela legislação, mas é tudo farinha do mesmo saco, vamos colocar desse jeito. Então, assim, eu concordo que houve muita espetacularização ali, em geral há nesse tipo de comissão parlamentar de inquérito, e ainda mais quando é um tema que é quase que ame ou deixo. Tem aqueles que são absolutamente contrários às bets e tem aqueles que são a favor, e muitos que são a favor às vezes não têm coragem de dizer que são a favor, ou também o oposto. Tem aqueles que são contrários, mas estão pensando ali com o bolso, uma senha arrecadatória, vamos fingir que a gente não é nem a favor nem contra, vamos ficar aqui na moita, quietinho, deixa quem tiver coragem de dar a cara aqui, a gente só vai levando e vai enchendo o bolso aqui do erário, é claro, né? Não estou pensando em desvio de conduta, estou pensando dentro das 4 linhas para manter a metáfora aqui no esporte. Mas, então, assim, dependendo do que a senadora, a relatora, a senadora Soraya Tronic, dependendo do que ela exponha aos seus pares da necessidade ou não de mais investigações, e até mesmo a partir do que venha a ser apurado durante essas oitivas, pode ser que ela solicite, sim, essa prorrogação do prazo. E aí, talvez isso signifique um circo durando mais tempo, porque nós temos aqui muitos fatos que se assemelham mais a atitudes de palhaços do que a atitudes de eleitores, vamos colocar nesses termos. Então, Luciana, faz sentido para você também, repito a pergunta, continuar uma CPI? E a gente vai precisar repensar regulamentações e leis agora sempre baseadas nesse universo online? Olha, eu entendo que estender essa CPI é um erro. Por quê? De novo, eu bato na tecla que é o melhor
incentivo que tem para uma pré-campanha eleitoral com custo zero para os envolvidos, porque está usando a imagem de influenciadores. Repensar no modelo, o modelo da CPI, ele é traçado lá na Constituição Federal. Então, vocês têm que seguir aquelas regras justamente combinadas com as regras internas da casa onde está sendo realizada. O nosso grande problema que nós temos aqui é que isso vai se estender, tá, e vai chegar no quê? Vai conseguir resolver o problema de ressarcir as pessoas que investiram? Porque as pessoas veem a Virgínia, eu tiro por base, eu tenho uma filha adolescente que é apaixonada pela Virgínia. Então, sabe, minha filha fala assim, mãe, o tigrinho é legal, como ela já chegou em casa falando que os amigos adolescentes jogam no tigrinho na escola. Só que por trás disso nós temos uma questão ética e moral. Nós temos pessoas, famílias muito pobres, famílias inteiras se dizimando. Por quê? Porque estão deixando de comprar comida. Tem uma pesquisa da FEComércio que houve uma redução na compra de alimentos no supermercado pelas famílias brasileiras que estão investindo em bets. Então, eu acho que o foco tem que ser outro. E eu entendo que essa CPI é uma forma de desviar o nosso grande problema que vai ser tratado posteriormente aqui, que é a questão da fraude no INSS. Então, desvirtuou um tema que estava aí, os aposentados, querendo saber como que ia ficar a solução deles, para os influencers. Então, assim, recordes de audiência de pessoas conectadas, nos meios de comunicações acompanhando, a Virgínia ganhando mais dinheiro do que nunca, se portando estrategicamente para sair como a queridinha dos brasileiros que investem nisso, mas nós temos uma questão muito imoral, ou seja, precisa sentar, olhar o que nós temos de instrumentos jurídicos disponíveis e utilizá-los de forma correta, não de forma política como vem sendo utilizada. Maria, para a população como um todo é um risco, até porque a gente tem uma população grande de endividados que de repente acredita que ali vai conseguir uma solução para um problema que está enraizado, né? Pois é, e quem não lembra, né, quando saiu nas redes que estimam-se que 5 milhões de usuários de apostadores de bets recebem o benefício do Bolsa Família. Ou seja, pessoas que vivem uma situação mais difícil financeiramente e socialmente falando. Então, qual o impacto disso para essas famílias, né? Eu até dando uma pesquisada num site de transparência chamado Fiquem Sabendo, que disponibiliza alguns relatórios com relação a ações do governo federal, estadual e de outras esferas, também municipal, eles tratando, né, quando houve reuniões ministeriais para discutir a questão das bets, lá quando se estourou todo esse escândalo do tigrinho. E veja, a gente falando aqui, né, da questão da saúde, que as bets destroem famílias. E pasmem, acho que cerca de todas as reuniões ministeriais, apenas 5% o Ministério da Saúde fez parte. Ou seja, o tema ainda não é tratado com a seriedade que deveria ser tratado com relação à abordagem da saúde. Porque assim, vamos combinar, né? Jogos vão existir. Já existem no Brasil. Temos as próprias bets oficiais. Loteria é o quê? Então, assim, existem os jogos. É o ponto que eu toco aqui desde o início da minha primeira fala. A questão é fiscalização de qual instituição está fazendo esses jogos, né? Os jogos que são ilegais, tudo isso. A fiscalização e trazer uma maior transparência para com os impactos e fazer uma política pública colada ali com a questão da saúde. Por quê? Loteria vai existir, os jogos não vão ser extintos. Então, diante desse cenário, como é que as autoridades podem, da melhor maneira possível, reduzir danos? Infelizmente, é verdade. E eu estava dando uma olhada aqui, olhando na internet, na Inglaterra, a loteria, também é loteria, né, como aqui no Brasil, o governo criou um instituto chamado Nesta. O Nesta é um instituto que investe em investimentos de impacto, em programas sociais, empreendedorismo social. Então, também, de repente, pegar o valor desses investimentos, dessas apostas e tornar algo efetivo que tenha um retorno para a sociedade também, quem sabe. Então, aqui são ideias, porque eu acho que a proibição não vai ocorrer. A gente viu os nossos governantes fazendo um papel ridículo naquela CPI, e eu estou muito desanimada com o que de fato terá como resposta eficiente para esse problema. Tem um dado interessante aqui da própria CPI, olha só, os brasileiros apostam cerca de 30 bilhões de reais por mês, de acordo com estimativas do Banco Central. É um dado bastante impressionante, tinha uma estimativa antes de 20 bilhões, passou para 30 bilhões. E aí me diga o seguinte, André, isso também abre um espaço para uma série de jogos, sites clandestinos, para uma série de golpes, né? Mesmo que está regulamentado, abre uma brecha.
Com toda certeza. A gente faz aqui um histórico do jogo no Brasil. O jogo proibido no Brasil vem lá desde o jogo do bicho. Então vem o jogo do bicho, depois vem as maquininhas e chegamos às bets. Elas iniciaram, obviamente, que sem regulamentação e, em razão da escalabilidade, nós estamos falando de meios digitais, isso ganha uma proporção gigantesca para cifras milionárias e vamos chegar aos bilhões. Portanto, é um mercado que é difícil segurar, como a Maria bem falou aqui, mas, obviamente, que isso traz efeitos colaterais. E os efeitos colaterais disso é na população mais vulnerável. Isso aí é um fato. E uma questão interessante é que, obviamente, que por trás dessas atividades que a gente não está falando aqui, que elas são ilícitas, mas existem atividades criminosas inseridas nessas bets. Elas iniciaram sem regulamentação. O dinheiro que era colocado nessa atividade, que depois retornava para o mercado de forma lícita, é o dinheiro, obviamente, de organizações criminosas em algumas situações. Portanto, nós temos sim a infiltração do crime organizado fomentando essas atividades desde o início. Nós vamos continuar tendo e precisamos ter muita cautela em relação a isso, porque esse dinheiro, obviamente, ele é tirado das pessoas mais vulneráveis, mas essa engrenagem é utilizada pelo crime organizado. E quando eu falo de crime organizado, eu falo aí do tráfico de drogas, enfim, que vem utilizando essas ferramentas como ferramentas para a lavagem do dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essa CPI, ela deve ser séria, mas pelo que nós estamos debatendo aqui com pessoas tão qualificadas, estamos percebendo que essa seriedade não está sendo implementada. E... Se eu puder só uma parte, aproveitando um gancho, nós temos mecanismos, ou deveremos ter, os mecanismos de controle contra todas essas coisas. Lavagem de dinheiro, atividades ilícitas no mercado de bets. Isso é algo que as próprias operadoras exigem e é interessante para elas, porque elas próprias não querem, obviamente, matar a galinha dos ovos de ouro. Se começar a ter só atividade ilícita no mercado, isso prejudica o próprio sistema. Então, as próprias operadoras, elas têm seus mecanismos de controle para evitar. É claro que se nós temos atividades ilícitas em todas as demais áreas humanas, vamos ter também nessa. Não tem como a gente negar o óbvio e justamente por isso, melhor dizendo até, nós temos esses mecanismos de controle, temos a legislação, a regulamentação, tudo, para evitar que essas atividades ilícitas se propaguem no meio das bets. Agora, é claro que toda atividade humana, então repetindo, está propensa, está sujeita a lavagem de dinheiro e outros crimes mais. Agora, uma das formas que as operadoras encontram para, se não impedir, mas tentar evitar e minimizar esse risco, é caso o apostador deposite um valor X na própria conta e não faça nenhuma aposta após esse depósito, já levanta uma suspeita. Peraí, tem alguma coisa estranha. Por que ele depositou lá, nunca mexeu, deixou esse dinheiro lá, vamos dizer, 1 ano parado, daqui a 1 ano ele vai e retira? Pode ser uma tentativa de lavar o dinheiro, que aí depois, quando ele vier declarar no imposto de renda, se for o caso, ele vai dizer, esse dinheiro aqui proveio de uma bet. Mas não, ele na origem só depositou um dinheiro ilícito na conta para poder depois, quando sacar, dizer que foi uma bet e poder para fins de imposto de renda, sair o dinheiro limpo. Então, assim, o mercado está sempre tentando impedir que isso ocorra, porque acaba sendo prejudicado o próprio mercado, no fim das contas. Mas nem por isso nós vamos deixar de tentar evitar que isso aconteça, regulamentando, legislando, etc. Inclusive, a União Europeia tem normativa própria acerca disso, o GAFI também, enfim. Nós temos N regulamentações a esse respeito, porque, aí vou falar pela última vez essa frase, mas toda atividade humana está sujeita ao ilícito, né? E eu vou aproveitar toda atividade humana está sujeita ao ilícito para a gente falar da próxima CPI, do próximo assunto que até a Luciana já tinha adiantado. Desde a última quarta-feira, pessoal, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos em benefícios nos últimos 5 anos podem verificar os valores e contestar por meio do aplicativo Meu INSS. Essa é uma medida do governo para identificar os brasileiros que foram vítimas de descontos indevidos e assim dar início ao ressarcimento. Lembrando que a Polícia Federal investiga um esquema de fraudes envolvendo esses descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Segundo a PF, associações usavam assinaturas falsas para retirar valores mensais dos benefícios sem autorização.
A investigação apontou que dirigentes e servidores do órgão receberam vantagens indevidas e o presidente do instituto foi demitido. Aproveitando que a Luciana já tinha pincelado, aqui já teve um princípio de bate-boca, né? Recentemente o ministro da Previdência e o senador Sérgio Moro já discutiram ali sobre o assunto. Essa é uma CPI que pode dar certo ou toda a CPI é perdida? Eu acho que essa CPI vai para frente. Nós temos interesses políticos outros relacionados. Eu tenho um colega de pós-graduação que ele é delegado federal, ele atuou na Lava Jato e ele está há 3 semanas debruçado em cima dessa questão da investigação desse desvio de dinheiro do INSS. A população, nós somos mais de 200 milhões de pessoas aguardando uma resposta. E a resposta não vem somente para os aposentados que estão vivos. Eu perdi meu pai agora, dia 19 de abril, e meu pai era pensionista. E nós não temos acesso mais ao meu INSS para sabermos o que efetivamente aconteceu com meu pai. Então, conclusão, vou precisar entrar com processos, e a gente precisa analisar se vai ser uma ação civil, uma ação coletiva, o que vai ser feito. Então, precisa dar uma resposta, porque R$30 para mim pode não ser nada, mas para uma pessoa que vive com benefício de R$1.542, pode representar, às vezes, a proteína que ela tem para a semana, para consumir. Então, eu entendo que, inclusive, essa prática que foi feita chega a ser hedionda, que após o término dela, precisa ser revista a legislação e ser classificado como crime hediondo. Infelizmente, nós não temos prisão perpétua no Brasil, mas deveríamos ter, pela imoralidade de afetar milhões de brasileiros em todo o país que estão sendo lesados. A maioria das pessoas mais velhas, muitas delas são analfabetas ou semi-analfabetas. Então, ensinam a usar um aplicativo, ela entra, ela não consegue discernir o que efetivamente é legal e do que não é legal. Eles tomaram conhecimento através das mídias. Então, essa CPI tem sim que ir para frente e ela precisa dar uma resposta para a população brasileira, de preferência antes das próximas eleições de 2026. E aqui não estou para julgar se o problema é neste governo, se é do governo anterior, quando começou. Fala-se que teve início em 2019. Será que realmente foi em 2019 ou foi lá atrás? Então, nós precisamos de uma resposta efetiva do que aconteceu dentro do INSS. Maria, para o governo federal, uma CPI sobre isso neste momento é boa ou pode respingar? Porque eles estão utilizando o seguinte argumento. Começou antes em outro governo e vai acabar no meu, né? De fato, começou antes e eu acho que essa questão do INSS escancara um problema muito mais grave no Brasil, que é a questão da corrupção endêmica que a gente vive na nossa sociedade. Então, não é apenas o Congresso que corrompe, são também as instituições políticas que corrompem, as instituições que cuidam dos cidadãos estão na corrupção. Então, é um problema triste e muito feio, né? Eu acredito que o que a gente está vendo atualmente, que o que já foi publicado com relação ao escândalo do INSS é apenas a ponta do iceberg. Vai vir muito mais sujeira por aí. A gente não sabe ainda totalmente, plenamente, quem são os nomes envolvidos. Especula-se que esse desvio tenha sido feito para financiar campanhas e financiar políticos. Então, minha gente, esperem, porque o pior ainda está por vir. Mas, como você bem me perguntou sobre a questão de respingar no governo, Bia, eu acho que sim. Eu acho que agora o governo tem que ter muita preocupação e priorizar muito a resolução desse problema, que, convenhamos, vai ser muito difícil. A gente viu a questão do ressarcimento aos que sofreram, né, o roubo, e como está sendo complicado, né, até hoje, nesse sentido, as primeiras pessoas que deveriam já ter recebido esse ressarcimento não receberam. Então, está havendo um problema de logística muito grande, o que já era de se esperar. Então, o que se especula também é de onde o governo vai tirar esse dinheiro para conseguir ressarcir a todos, porque o valor é 6 bilhões, estima-se, né? Ainda não se sabe o total, mas é um valor bastante considerável num governo que está vivendo um problema de confiança fiscal, que não consegue ali entrar em paz com os mercados financeiros e potenciais financiadores para uma campanha para 2026, e um governo que está diante de um dos seus piores índices de aprovação. Lula é um político experiente e respeitado na esquerda, o principal nome da esquerda, mas está aí vivendo o seu pior momento, com mais de 58% de reprovação do seu governo.
Então, vai ser complicado mesmo, Bia. Eu acho que vai respingar bastante se eles não souberem fazer da maneira correta. E tem um problema a longo prazo, né, Felipe, que é o seguinte: é um rombo que a gente ainda precisa, como sociedade, o governo federal entender como ele vai ser pago, como que ele vai ser restituído. E a gente tem, historicamente, um rombo no INSS se formando, porque a população está envelhecendo, inclusive aqui no Brasil. Tem expectativas aí que nos próximos 70 anos esse rombo aí aumente cada vez mais. Então o buraco é muito mais embaixo, né? É uma bola de neve. Sem dúvida, uma bola de neve. E assim, se eu não sei se no meu momento de me aposentar, o INSS vai conseguir arcar com os custos em relação a mim, imagina as minhas filhas, né? Então, é uma preocupação que está na ordem do dia para todos nós, sem dúvida. E quanto mais nós formos desfalcando o caixa através desses mecanismos sórdidos, e talvez esse seja o termo, pior vai ficar a situação. Nós já temos problema fiscal de todas as ordens. O governo não para de imprimir dinheiro, de estourar o teto de gastos, de gastar muito além do possível e do imaginável, e, em paralelo, ainda tem todos esses desfalques que são feitos, além de tudo, contra, talvez, aqueles que são os mais vulneráveis que nós temos, que muitas vezes são, além de pobres, já idosos. Então, não conseguem nem se colocar no mercado de trabalho com mínima facilidade, quiçá com máxima facilidade. Então, assim, talvez o crime, até, Luciana, pegando um gancho do que você falou, a gente... de crime hediondo, talvez a gente devesse denominar até como um crime de traição aqui, uma traição institucional, tendo em vista que foi praticada por quem estava dentro da instituição ainda, sabe assim? E aí o crime de traição pelo Código Penal Militar, ele prevê até pena de morte. A gente pode discutir aqui, né, a recepção ou não desse dispositivo pela Constituição Federal de 88, vamos concluir provavelmente que não houve recepção na parte da pena de morte, mas é considerada a traição à pátria um crime gravíssimo. Então, um crime à traição institucional, né, como nós colocamos aqui agora, também pode ser considerado um crime hediondo, logo gravíssimo, e aí uma CPI, nesse caso, pode servir para isso, para gerar penas mais graves. Tudo bem, apenas uma pena mais grave não significa que nós não tenhamos mais o crime sendo cometido? Não significa. Mas, pelo menos, aqueles que cometeram crime vão pagar por seus pecados da forma devida, ainda que, nesse caso, não, né? Porque a lei penal mais grave não vai retroagir para prejuízo do réu. Agora, os próximos, se não pensarem duas vezes antes de praticar esse tipo de atos, vão sofrer as duras penas da lei ainda mais grave, né? André, você pode falar ainda melhor sobre isso, né? Qual que é a relação nesse sentido com segurança pública, com crimes? Olha, aí chegou na minha área, né? Então, vamos fazer primeiro só um link. Nós estávamos falando de uma CPI das bets, que ela trata ali do aspecto privado, empresas, falta de regulamentação. E agora nós estamos numa CPI dentro de uma seara pública. Então, as duas CPIs, elas se conversam nesse sentido, e o que liga tudo isso são as fraudes, a tecnologia. A sociedade mudou, os criminosos mudaram, e a gente precisa preparar as instituições públicas para esse novo desafio. E aí a gente entra com o desafio da segurança pública. Nós vemos medidas sendo pouco adotadas em razão de todas as discussões sobre segurança pública, de exploração da violência e de não tratamento dessas condutas que são extremamente lesivas para a população e que são deixadas de lado. Eu vou dar um exemplo. O crime de estelionato no Brasil, recentemente, sofreu uma alteração que, ao meu sentir, foi extremamente prejudicial. Ele deixou de ser um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a polícia, o Estado tem que investigar, para ser um crime em que depende da pessoa ir lá e dizer que quer investigar esse crime. Então, assim, a gente já começou a ter aí grandes problemas. Esse tipo de conduta aumentou de 2018 até 2023. Nós tivemos um crescimento de 360% dos crimes de estelionato. E, na contramão, a legislação foi alterada para abrandar as medidas contrárias a essas condutas. Então, de um lado, a gente tem, de fato, deficiência de fiscalização. Nós temos a deficiência na legislação e não vemos qualquer movimento do Congresso Nacional no sentido de endurecer essas penas.
principalmente em relação ao crime de estelionato, as fraudes praticadas contra o INSS, contra os nossos aposentados. Não vemos esse movimento, vemos uma exploração do Congresso Nacional na seara de segurança pública em relação à violência, mas esse tipo de conduta, repito, é extremamente danoso para a população. Uma vítima hoje, ela não é mais aquela vítima do crime de rua, né? O bandido, ele não sai mais às ruas com a arma na mão para roubar a população. Ele monta uma central de golpes e tira milhões aí da população, né? De maneira muito mais tranquila, sem correr risco e tendo um ganho aí com a escalabilidade aí gigante. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. Como o governo poderia atuar nesse sentido, Luciana? Então, controles que nós não temos, mas só para complementar o que o André falou, espera-se, eu pelo menos espero do fundo do meu coração que, do mesmo modo, vamos pegar um caso recente, os atos lá de 8 de janeiro. Está sendo aplicado no nosso país, no Supremo Tribunal Federal, quando a gente pensa em aplicação de pena, a teoria da democracia defensiva, que é lá do direito alemão, está correta, é legítima. Nós temos um artigo, que é o artigo, me fala em memória, 17 da Constituição Federal, que permite a aplicação dessa regra. Ou seja, quanto maior é a ofensa ao Estado, maior deve ser a pena aplicada. Nós temos no Brasil, fala-se muito em crime organizado, ok. Só que nós temos máfia, e máfia, ela é transnacional, ela transcende tudo isso. E a minha pergunta vem, foram 400 senhas concedidas a pessoas que não eram do governo. Como essas pessoas tiveram acesso a essas senhas? Então, nós precisamos que sejam identificados, se é o ex-ministro, as pessoas envolvidas. Eu espero, e aqui eu não falo de esquerda, de direita, de nada, eu espero que seja aplicado, que nós já temos o precedente dos casos de 8 de janeiro, a mesma metodologia na aplicação da pena. Ou seja, o crime que você fez é tão danoso, é tão grave, que você vai responder nos mesmos patamares, nos mesmos modelos de aplicação de pena, que pega toda aquela teoria do Código Penal, unido com o Código de Processo Penal e o direito constitucional, as interpretações vindas lá de fora, e que os responsáveis tenham penas, sim, rigorosas. Agora, o que mais me chama a atenção, que tem todo um desvio para que ninguém se fala mais do ex-ministro que foi demitido. São Paulo é a principal cidade do nosso país. Teve uma matéria que foi veiculada, tem uma cidade na Grande São Paulo, e eu posso falar porque eu moro nessa cidade, que hoje é controlado pelo partido do ex-ministro. E o que aconteceu? Rachou. Então, quando ela fala em governo, a Maria fala que o governo é um governo fraco, com alto índice de reprovação, nós tivemos um racha. Então, delatores irão surgir. E aí tem que ser analisado a conduta de cada um e a pena ser aplicada no maior rigorismo para cada um de forma independente. Desses traidores institucionais. Isso mesmo, que são. Bom, a gente ainda fala de segurança, mas a gente muda um pouco a chave. A gente está falando muito de segurança agora no espectro online, não tão tangível, que vocês comentaram. Mas a gente passa então para o próximo assunto, ainda falando de violência, aquela que as pessoas estão vendo, estão percebendo. O Brasil registrou 45.747 homicídios em 2023. É a menor taxa em 11 anos. Foram 21,2 homicídios por 100 mil habitantes, o que representa uma redução de 2,3% na comparação com 2022. No entanto, o resultado ainda deixa o Brasil entre os 15 países mais violentos do mundo, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Homicídios femininos também entraram na contramão dessa redução. Entre 2022 e 2023, por exemplo, o número de mulheres assassinadas apresentou um crescimento de 2,5%. A média nacional chegou a 10 mulheres mortas por dia no país. Voltamos para o seu assunto, né, André? É um assunto sério. E por que a gente tem essa diferença quando a gente fala de segurança pública, de aumento na percepção de insegurança, que parece que está em todo o país, ao mesmo tempo em que a gente tem uma diminuição de taxa e de número de homicídios?
que a gente pode atribuir isso? Também a internet, as redes sociais, viralização de vídeos, de repente? Nós temos essa exploração de fato da violência e isso ganha proporções gigantescas por meio da tecnologia. Então, um crime ocorre, ele é publicado em todas as redes sociais, nas grandes emissoras de TV, e isso dá à população aquela sensação de insegurança. De outro lado, nós temos aí a redução desses números de homicídio. Mas eu avalio essa redução de uma maneira muito cautelosa, porque nós percebemos, analisando os dados do Atlas que foi lançado, que em alguns lugares houve redução, em outros lugares aumentou. Então, se nós formos tratar aquele gráfico da maneira mais específica e detalhada, nós podemos ver que talvez nós tenhamos chegando a um equilíbrio, talvez, em alguns aspectos, né? Alguns tipos de homicídio, eles diminuíram, outros aumentaram. Então, talvez isso não, por causa disso, né, desses dados também, né, que eles não são tão significativos assim, a gente tem a população com a percepção de insegurança que é real. A percepção de insegurança da população é real, ela não é fictícia, não são os dados que vão desmentir a violência no país. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela em comemorar. É óbvio que há um esforço das autoridades públicas, né, no sentido de reduzir a violência, principalmente dos homicídios, né, que são os crimes violentos, letais, intencionais, e o trabalho do Estado, dos órgãos de segurança pública, ele tem que ser reconhecido sim, mas a gente tem que ter um pouco de cautela. Muito foi feito, mas muito há que se fazer em relação à diminuição da violência no Brasil. Maria, para você, a sensação de segurança e esse número de mulheres subindo na contramão da queda de homicídios, né? Representa mulheres, de repente, mais à vontade para falar, uma piora realmente nos índices? Olha, esse aspecto que você falou da mulher ter mais coragem para falar é sim um fato. A questão da violência feminina, ela sempre foi subnotificada aqui no nosso país, principalmente. A gente sabe que a gente vive num país que a mulher é vítima de feminicídio, dentre outros tantos crimes agravantes absurdos, como violência sexual, importunação sexual, tudo isso, a mulher é a principal vítima. E esses dados, né, sempre foram muito subnotificados, com falta de acesso dessas mulheres com informações, inclusive sendo vítimas dos seus próprios cônjuges que exercem poder e dominação sobre essas mulheres que se sentem intimidadas a irem, né, denunciar e fazer BO e tudo mais. Então, eu espero, Bia, que esse seja fruto, né, de uma política pública que vem surtindo efeito, que é a conscientização, são órgãos e institutos que dão apoio a mulheres, como a Casa da Mulher Brasileira, que é uma iniciativa de governo que faz um trabalho excelente, que acolhe mulheres vítimas de violência. Mas, infelizmente, a gente sabe que os dados são maiores que esses, dados de fato. Então, eu, sinceramente, acho que esse ainda é um dado baixo, porque é a realidade com relação à violência contra a mulher. Mas eu queria pegar um gancho aqui no que o André disse com relação à diferença dos estados, né? E falando aqui alguns, mencionando o meu próprio estado, da Bahia e o Amapá, que são campeões aí, né, em termos de estados mais violentos, e São Paulo sendo um dos mais baixos. Realmente, de fato, mostra a realidade do nosso país, um país com dimensões continentais, com realidades muito diferentes, problemas com a segurança também diferentes e assuntos que são de extrema urgência que precisam ser discutidos o mais rápido possível, né? A gente estava aqui debatendo a questão das CPIs das BETs, de fato, a sua eficiência para resolver o problema e a questão dos outros problemas, né? A gente vê que a questão do roubo e furto de celulares cresceu bastante aqui na cidade de São Paulo. Existe uma discussão em Brasília, o próprio André pode falar aqui melhor, sobre a questão de aumentar a pena para esse tipo de crime. Existe a questão da discussão da PEC de segurança e uma problemática muito grande aos que são contra, como convencer os governadores, como fazer esse SUSP, né, esse Sistema Único aí de Segurança Pública, valer a pena e se de fato vai valer. Então, Bia, é uma pauta que ainda está precisando de um certo ser lapidada melhor, uma resposta melhor dos nossos governantes e que não seja apenas uma pauta da polarização de esquerda e direita, quem é que vai capitanear, e sim uma pauta de Brasil, de país, para que a gente possa ver que esses índices melhorem nas próximas décadas e que a sensação de insegurança
também reduza junto com o índice de homicídio. E também não, né, Maria, falando ainda da PEC de segurança, uma disputa de quem tem mais poder, os estados ou o governo federal, né, Luciana? É isso mesmo, que esse é um grande problema. Quando a gente fala, pegando o gancho do que ele falou, quando você fala em aumento de redução dos homicídios, o que acontece? Nós tivemos um aumento, isso está lá no Atlas, do número de crimes digitais. Então, uma coisa está compensando a outra. Só que quando a gente fala, pegando a fala da Maria, sobre a questão da mulher, nós temos o RASEAN, que é um relatório emitido pelo Ministério das Mulheres, no qual detecta lá que mais de 850 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. No estado de São Paulo, só o Tribunal de Justiça concedeu um total de aproximadamente 572 mil medidas protetivas. Foram julgados no ano passado, em 2024, em São Paulo. Ontem eu fiz uma palestra sobre esse tema. Acima de 10 mil casos de feminicídio foram a júri. Então, são números crescentes. E onde que está esse problema da segurança, a meu ver? Educação. Hoje nós temos uma evasão escolar, meninas são mães aos 15 anos, o jovem ele não tem incentivo para estudar, nós temos uma série de problemas sociais. E acaba desembocando aqui, e isso é ocasionado aonde? Fraudes no INSS, que muitas casas são administradas, às vezes, por mães que recebem o benefício da criança atípica, a criança autista, ou tem um outro filho com deficiência, aquele benefício que vem para aquela criança acaba mantendo a família inteira, ou por avós que acabam ficando com os seus netos. Então, se nós não tivermos investimentos em educação, não tivermos investimento no próprio pesquisas que são feitas para identificar os pontos de maior vulnerabilidade dessas famílias, continuaremos tendo mulheres morrendo, vítimas de feminicídio, o aumento da violência. Agora, é fato, o mercado brasileiro de celular aí, que tem esse aumento aí de furtos, eu vi outro de uma matéria que falaram que tem pessoas vindo da Europa, África, para cá, para exportarem celulares furtados. Então, tem que ter uma pena mais grave. E isso vai partir de onde? Do Legislativo Federal. Deixa eu só complementar. Não só uma pena, a gente também pode olhar outros estados que adotaram políticas um tanto quanto inovadoras com relação à questão do rastreamento dos celulares roubados. Eu cito aqui o exemplo do estado do Piauí, que fez uma espécie de rastreamento e de conseguir, assim, uma busca ativa, digamos assim, a pessoas que compram celulares roubados, que muitas vezes você nem sabe que o celular que você comprou é roubado, você vai ali no comércio local, ele está num preço mais barato e você compra. Então, o estado do Piauí, ele conseguiu desenvolver um mecanismo para justamente rastrear esses celulares. Uma busca ativa manda mensagem ao proprietário do celular: você sabia que o seu celular é fruto de um furto, você tem até X dias para devolvê-lo, e tem surtido bastante efeito. São Paulo está também rascunhando em fazer assim, e o próprio governo federal lançou o aplicativo, né, o Celular Seguro, o Meu Celular. Quando você é furtado, você consegue entrar e bloquear todas as contas de banco. Então, já vem ocorrendo, né, algumas iniciativas com isso, é até importante a gente mencionar aqui, mas ainda, infelizmente, a justiça ela é sempre mais morosa do que as inovações que a bandidagem tem. Mas a gente tem que pontuar o que é bom, e é importante frisar aqui a importância da tecnologia para conseguir trazer uma eficiência a mais para os aparatos de segurança pública. Bom ponto. Se quiser comentar, André. Eles citam aqui no IPEA, né, nos motivos para essa menor taxa de homicídios. Olha, a verdadeira revolução invisível nas políticas públicas de segurança pública locais. Planejamento, foco no resultado e uso da inteligência para substituir a antiga política baseada no policiamento ostensivo. Faz sentido? Faz total sentido. A gente sempre fala, o Brasil vem fazendo as coisas do mesmo jeito e esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. A segurança pública tem que ter um olhar para inteligência, planejamento e repressão qualificada do crime. O que é que isso significa? Investigação. E é onde entra o papel significativo da Polícia Judiciária e Polícia Civil. A Maria citou aqui o estado do Piauí, mas São Paulo vem fazendo um trabalho fortíssimo com a Operação Mobile, que já identificou aí já que recuperou vários aparelhos celulares e com números muito significativos.
quando o foco é voltado exatamente para essas atividades de investigação, a gente tem grandes resultados. E, obviamente, que em crimes dessa natureza, né, que são os crimes, primeiramente, um crime antecedente de roubo, de furto, nós precisamos sim ter uma outra medida. Então, não são só as medidas executadas pela polícia, mas medidas também no aspecto legislativo. Então, um aumento, sim, da pena de receptação. O crime de receptação, no nosso olhar, tem que ter a mesma pena do crime antecedente. Se o bandido matou alguém para roubar o celular e alguém comprou o celular sabendo que esse celular é produto de crime, essa pessoa tem que ter a mesma pena daquele bandido que matou o cidadão. É assim que tem que funcionar. A gente precisa ter essa perspectiva assim, de aumento de pena do crime de receptação, um tratamento adequado para essas condutas, e a gente está indo num caminho, sim, positivo, no sentido de que, olha, vamos fazer as coisas agora de uma forma mais planejada e utilizando a inteligência. Viatura não vai patrulhar a internet. A gente precisa ter policiais qualificados para realizarem investigações qualificadas e identificarem e encerrar esse ciclo de que o bandido está à frente sempre da polícia, principalmente no aspecto da tecnologia. Está aí o resultado de nós não investirmos nisso. O dinheiro que é tirado aí dos nossos aposentados do INSS. Se nós tivéssemos com as forças policiais, principalmente a Polícia Judiciária, que é investigativa, preparada, nós teríamos sim evitado esse tipo de problema para os brasileiros. Felipe, deve. E aproveita para contar para a gente a importância do judiciário nesse papel. Tem muitos congressistas defendendo, por exemplo, o endurecimento das leis, porque dizem que a polícia está enxugando gelo, prende e solta. Isso a gente faz até um gancho com as bets, que também uma das razões de o governo ter resolvido regulamentar é porque entendeu que não adianta, é um dado da realidade. Nós temos, desculpa voltar na pauta um pouquinho, nós temos as apostas esportivas aí. Então, se não podemos ir contra eles, juntemo-nos a eles, mas, obviamente, não de mãos dadas do tipo, vamos todos para o inferno. Vamos tentar levar, né, para um mínimo aceitável. Mas, antes de avançar nesse ponto, o que eu queria comentar é até um caso pessoal, que tem a ver com isso de policiamento ostensivo. Eu sou carioca e a minha mulher nunca tinha ido para o Rio. A primeira vez que ela foi comigo. Quando nós voltamos do doutorado de Portugal, voltamos para o Brasil e aí viemos para São Paulo. Eu falei, então o primeiro Réveillon que você vai passar desde que voltamos vai ser em Copacabana, você vai ter essa experiência. Gosta ou não gosta, você vai ter experiência. E lá fomos nós. E aí estávamos saindo do prédio, na zona sul do Rio de Janeiro, e quando saíamos do prédio vinha o camburão do BOPE e 2 ou 3 carros da PM, todos com 4 policiais dentro, cada um, tirando o motorista, os outros 3 todos com um fuzil, os vidros abaixados e o fuzil com a pontinha para fora. Ele olhou para mim e falou, isso é cena de filme? Estão gravando algum filme? É um Tropa de Elite 3 que tá gravando aqui no Rio, tipo, em plena quarta-feira à tarde, seja lá o dia que fosse. Aí eu falei, não, mas o que tem de estranho? Aí eu, enquanto carioca, estranho, mas o que tem de estranho nisso, né? E aí, hoje em dia, se a gente olha para trás, pensa como que a gente tornou comum, né, normal, habitual, ver uma cena dessa e não se espantar. Assim como quando a gente atravessa a rua e vê alguém pedindo um dinheiro, uma comida, a gente acaba normalizando e às vezes nem percebe que tem um pedinte ali ou coisa do tipo. São questões sociais que muitas vezes passam ao largo e a gente nem percebe, talvez quando fica, como eu fiquei 5 anos e meio mais ou menos em Portugal, numa outra realidade que não vivenciava lá essa violência, muito pelo contrário, do dia a dia. Temos todo tipo de violência em qualquer lugar do mundo, mas nesse sentido, Portugal é um dos países mais seguros da Europa e do mundo, né? Então, quando volta, eu não me choquei naquele primeiro momento porque ainda me senti ok, é minha realidade de 30 anos, quase de 25 que eu vivia no Rio antes de ir para Portugal. Mas hoje em dia, olhando para trás, eu penso, realmente, o choque que causou nela devia ter causado em mim, só que acabou não me causando. Sua esposa de onde? Eu fiquei curiosa. Daqui de São Paulo mesmo. Tá. E o Rio, né, Luciana, não que ela não vivenciasse violência, né? O Rio é um caso à parte. Inclusive, ele é um dos estados que está na contramão, né, do Atlas da violência. E aí, só para puxar uma outra coisa que eu queria comentar. A gente falou de minorias, né, como as mulheres. Tem um outro dado que está no Atlas,
que é uma outra minoria, que são os indígenas. E como a gente falou também que Norte e Nordeste são as 2 regiões do país que mais têm casos de violência, e são as 2 regiões onde nós mais temos populações indígenas também. Salvo engano, 75%, arredondando, das populações indígenas no Brasil vivem nessas 2 regiões do país. E a população indígena também está na contramão dessa redução. Aumentou cerca de 2 vezes e meia mais do que o aumento das mulheres. Também é um dado relevante para nós termos atenção aqui, entender por que de 2022 para 2023 teve esse aumento. Inclusive, os indígenas eram um dos povos mais que o atual governo federal, o governo de turno, mais enfocava as suas políticas ali na época de eleições e tudo. E nós vivemos aí um período não só de muitas queimadas em terras indígenas, inclusive, mas também acabamos de identificar pelo Atlas de violência um aumento da violência contra esses povos. Não sei se é por estarem localizados mais no Norte e no Nordeste, que são justamente regiões onde nós temos mais violência, eles acabaram indo nessa mesma leva, mas enfim, são povos minoria, e aí uma minoria, ainda mais minoria, se pensarmos assim, e que teve esse aumento de 2 vezes e meia o aumento das mulheres. Então, assim, as minorias no Brasil talvez estejam sendo subjugadas ainda mais do que nós imaginávamos. Né? Luciana, queria completar? Nós temos um problema muito sério no Brasil, que são as nossas penas. Quando você pega um delito de furto, tem um grande evento. Tivemos o show da Lady Gaga, imagine que lá 1.000 celulares foram furtados. A pena de uma pessoa que furtou um celular é de 1 a 4 anos. Aí você pega o crime de roubo, que quando você tem emprego de violência, a pena começa em 4 até 8, 10 anos. E aí você tem o crime de latrocínio, que é quando é o roubo seguido de morte, que começa em 20, 30 anos. Aí você tem a Lei Maria da Penha, o feminicídio, que a pena é de 30 a 40 anos. Então, acho que precisaria analisar a questão dos furtos de celular e tirá-lo do furto comum, de um objeto, de uma coisa, que a pessoa chega ali e me entrega o seu celular e leva embora, e classificá-lo talvez como um crime hediondo, porque pessoas às vezes estão perdendo vidas, principalmente no estado de São Paulo e na capital paulista, porque o ladrão chega e ele fala, me entrega o celular. A pessoa não entrega o celular, ele vai passar com a moto em cima dela, com o carro em cima dela, ou ele vai pegar uma faca, vai pegar uma arma e vai tirar a vida dessa pessoa. E ninguém consegue pegar. Então, se eu sou pega furtando um celular, eu sei que a minha pena máxima é de 4 anos, se eu tiver um bom advogado, eu for réu primária, eu vou sair rindo da cara do delegado e de toda a imprensa pela porta da frente. Então, o nosso Legislativo Federal, representado pelos senhores deputados federais, precisam urgentemente analisar a reforma do nosso Código Penal com a aplicação de penas mais duras, inclusive para o próprio controle do crime organizado, que cada vez mais está se infiltrando em todas as esferas do nosso Estado brasileiro. Então, isso precisa ser cuidado. André, 2 minutinhos antes do break, conta pra gente. Olha só, diversos problemas e possíveis soluções foram colocadas aqui à mesa. Nós temos os crimes patrimoniais. Um crime de latrocínio é um crime patrimonial. A gente está falando do homicídio, matar. Outra vida. O crime de latrocínio é um crime patrimonial. Você mata para roubar, né? Seu objetivo ali é subtrair um objeto. Então, percebam como a gente está falando de coisas aqui que se casam. A gente pode falar que os estados do Nordeste brasileiro são violentos, mas os estados também do Sul são violentos com outro tipo de violência, com um crime patrimonial, com um crime de latrocínio. Então, percebam que a gente pode ter recortes distintos, né, para analisar o problema, mas nós temos um problema ali assolando a população que é igual. Então, a gente percebe que o enfrentamento a esses crimes patrimoniais, como furto, como roubo, precisam ser multifacetados. Nós precisamos sim ter esse olhar para a investigação. E eu digo investigação porque, a partir do momento que você tem um autor de um crime dessa natureza e que praticou o primeiro crime e já começa a ser investigado, nós temos a possibilidade de evitar que ele cometa o segundo, o terceiro, o 10º crime, o 15º crime, como a gente tem aí comumente ocorrendo.
né? Mas o que nós estamos fazendo hoje é tentando colocar todos os recursos da segurança pública e o olhar para aquilo que aparece, que é o policiamento preventivo, e ele tem que ser mantido e tem que ser investido cada vez mais no policiamento preventivo, o policial na rua, mas a gente deixa de lado essa parte investigativa e é aí onde o problema se avoluma e nós temos aí a situação que nós estamos hoje. Resposta sim ou não antes do break? Não podemos comemorar esses dados do Atlas da Violência? Não. E aí eu já começo perguntando por que para o André e por que para a Luciana, antes da gente girar com o resto da bancada. Olha, primeiramente, nós não temos que comemorar porque a população não vê motivo para isso. Nós temos a violência que está assolando aí a nossa vida, a violência física, aquela patrimonial praticada na rua e a violência praticada aqui, né? A subtração do nosso patrimônio de todas as formas que são as fraudes. A todo momento nós estamos recebendo mensagens e muitas pessoas aí sendo vítimas de golpes, principalmente em relação aos seus recursos, né, que angariaram aí por muito tempo de suas vidas, as pessoas mais vulneráveis, aposentados e tudo mais. Então, nós não temos nada a comemorar. Temos alguns avanços, pequenos avanços, temos sim, mas temos muito a fazer ainda. E eu vejo claramente que a solução passa pela investigação. A gente precisa ter esse olhar para que o crime ele seja investigado e que a polícia consiga entregar para o Poder Judiciário um inquérito com provas para que essa pessoa seja condenada e fique muito tempo lá na prisão. E é óbvio, alterar a legislação para que a legislação seja mais rígida e que nós tenhamos essas pessoas presas. Porque uma coisa é certa, prisão evita o indivíduo de praticar aquele crime na rua. Concordou, Luciana, nesse intervalo? Concordo e faço mais um acréscimo. Quando a gente fala na questão de termos prisões, nós precisamos de uma polícia não corrupta, porque existe altos índices de corrupção dentro da polícia. E quando a polícia funciona, nós temos um problema que é uma lei de execuções penais falha, que o indivíduo é solto muitas vezes numa audiência de custódia. E quando ele não é solto na audiência de custódia, ele vai para o cárcere, aí ele contrata um bom advogado que impetra um habeas corpus e consegue retirá-lo. Não conseguiu via habeas corpus? O próprio advogado, isso eu já escutei de advogados criminais, fala assim, olha, fica quietinho aqui, você vai cumprir 2 anos, você matou lá, tua pena foi 8 anos, mas você vai ter um bom comportamento, você vai trabalhar na prisão, você vai 2 anos, eu te ponho na rua. E os 2 anos corresponde muitas vezes a um curso de um MBA numa universidade ponta de linha, top de linha, seja pública ou privada, de uma pós-graduação lato sensu, só que ele vai se pós-graduar e sair mestre PhD em criminalidade de dentro do presídio. Então nós temos um problema sério social de como administrar esses detentos, porque às vezes a pessoa é presa por um furto simples e ele é colocado junto com uma pessoa que é um autodirigente de uma organização criminosa que não está num presídio de segurança máxima, mas que ele está ali num presídio com presos comuns. Então, às vezes a pessoa entra por um delito e ela sai de lá preparado para destruir o Estado. Então, eu acho que não funciona. Fiquei curiosa para saber a resposta de todos. Bom, Maria e Felipe. Eu achei excelente o que a Luciana tocou, né? Eu ia falar justamente dessa questão da audiência de custódia, que você tocou muito bem. E eu acho que é desencorajador ver tudo o que está acontecendo com a questão da segurança no Brasil atualmente e insegurança. A gente viu nas pesquisas atuais, tanto na esfera federal quanto aqui municipal de São Paulo, posso responder por aqui, que segurança se tornou a principal preocupação do cidadão brasileiro e o cidadão paulistano, superando até saúde e a questão da corrupção. E a gente vê nos últimos anos, né, como o crime organizado se profissionalizou. Atualmente, se o crime organizado, eu sempre falo isso aqui, se o crime organizado fosse uma empresa no Brasil, seria a empresa que mais lucra. Então, já está presente em quase 30 países. Então, assim, é um dado a realmente colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus, e agora? Porque isso só vai piorar. Já está nas esferas políticas, já está, acho que a Luciana tocou aqui em outros business que são legais, de cunho legal. Então, onde isso vai parar? Vai ser um enxugamento de gelo que não vai ter fim. Então, isso é uma problemática muito grande. E, mais uma vez, inclusive, estava até mencionando, né? Eu fui recentemente ouvir o presidenciável governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, falar recentemente
num evento e ele tocou justamente nessa questão dos presídios, que foi uma das coisas que ele focou no seu estado, né, que é um estado que é reconhecidamente que atua bem, acho que nosso especialista André pode até falar com relação à criminalidade, eles têm índices baixíssimos de criminalidade, e ele falou no investimento da questão dos presídios, e essa é uma questão muito densa que eu acho que não é tratada com a devida seriedade aqui no Brasil, porque são verdadeiras escolas do crime e também não existe um programa de reinserção desse presidiário, porque qual é o incentivo que ele tem de voltar para a sociedade e seguir um emprego formal, sendo que, convenhamos, ele pode lucrar muito mais se ele fizer parte de uma organização criminosa. A verdade é essa, gente, nua e crua. Então, assim, como é que a gente vai pensar num modelo inovador para ressocializar esse meliante? É muito complicado. Felipe. Vou tentar amarrar todas as pontas, com zero pretensão de o fazer. Mas, assim, eu acho que mais do que simplesmente uma escola do crime ou uma preocupação só com a penitenciária, nós temos de pensar que foi nos próprios presídios onde surgiram o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, o PCC. Foi a reunião desses presos de alta periculosidade em outro contexto que eles acabaram se unindo e esses crimes organizados, essas máfias que nós temos aqui, ou essas empresas, Maria, eu vou usar falar aqui que já são empresas de alguma forma, porque assim, como você mesmo colocou, eles já estão envolvidos em tantas searas que eles já pagam impostos, inclusive, porque eles têm lá seus meandros em todo tipo de atividade. Então, eles acabam recolhendo tributos, como qualquer empresa está assim. O princípio do não on-let. Dinheiro não tem cheiro, dinheiro é tributário. Exatamente. Então, assim, e não basta criarmos os presídios e termos presídios de segurança máxima, etc. Nós precisamos também que os nossos agentes públicos de segurança, os policiais, agentes penitenciários, etc., cumpram com os seus ofícios tal qual eles devem fazer. Isto é, de acordo com a legislação, sem se corromper e tudo mais, porque senão nós vamos continuar, aí voltando para o que você falou antes, Bia, enxugando gelo ad eterno aqui. Eu queria só pontuar que, obviamente, a gente tem diversos problemas, mas que a corrupção nas polícias é uma exceção, não é uma regra. É óbvio que a corrupção ela está permeando toda a nossa sociedade, sempre permeou, inclusive na política. O crime organizado hoje se infiltrou na política também. Então, partindo desse pressuposto, e foi muito bem colocado aqui, que há de se ter um olhar para o policial. A gente não vai conseguir melhorar a segurança pública com viatura, com delegacia, com arma, com fuzil, se nós não tivermos um olhar para o ser humano policial. Isso é o pressuposto para que essa política de segurança pública tenha sucesso. Então, e isso não ocorre no Brasil e nós não vemos isso com uma boa perspectiva aqui no estado de São Paulo e nos outros estados e até mesmo no âmbito federal. Então, o que é que nós estamos fazendo pelos nossos policiais? Essa é a pergunta que se faz. O que é que o Estado está fazendo pelos seus policiais? Posso fazer uma colocação? E não é só ter o olhar para a Polícia Federal, Polícia Militar. Nós temos que olhar para os nossos GCM, os nossos guardas, porque tem uma briga ferrenha se o policial lá da guarda ele pode andar armado, quais são os direitos, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E ali o problema é pior do que na Polícia Militar. Não raros aqui no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, tem sido noticiado nos últimos anos casos de policiais que tem surtos, ele mata o comandante, o subcomandante, o colega que vai de farda, que vai com ele para a rua e ao final acaba atentando contra sua própria vida. Em alguns casos, já foi constatado que haviam relatórios de psicólogas que estavam envolvidas naquela relação, que precisavam ser desenvolvidas políticas ali locais para tratamento da saúde mental daqueles policiais, porque eles têm que ir para a rua enfrentar traficantes que estão com fuzis AR-15 e muitas vezes eles têm uma .40 na mão e não têm um treinamento adequado como tem a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então tem que sim ter um olhar diferenciado, porque o aumento da criminalidade muitas vezes acontece pela falta de preparo deste profissional em todos os aspectos. Sim. Maria. Inclusive, eu estava ouvindo vocês falarem sobre essa questão, né? Mencionando aqui que a carreira que envolve a polícia, policiamento, é uma carreira de alto estresse.
alto nível de estresse. Eu acho que vale a gente abrir até um debate mais amplo, que é a relação da saúde mental e do acompanhamento da saúde mental que esses profissionais precisam ter. Isso é um debate tão pouco debatido no Brasil como um todo. Eu não entendo como a questão da saúde mental ela ainda é negligenciada. Juju, se eu fosse deputada, eu criaria uma lei para tornar obrigatória a Bolsa Saúde Mental para quem precisasse, porque é algo muito imprescindível, principalmente nessas carreiras. O acompanhamento, a ajuda, o suporte. Conheço profissionais incríveis da Guarda Municipal aqui de São Paulo. Inclusive, um beijo a todos eles ali que fazem a cobertura da Câmara Municipal. E vejo como eles são profissionais e como eles... Eu sei, né, como é duro a questão da rotina, diárias muito tensas. E é isso, tem que ter esse olhar cauteloso e essa valorização. Uma discussão que vai além, por exemplo, de mudança de nome. Não deveria ser esse o foco, é isso? Exatamente. O que a gente tem aí, muitas vezes são as polícias, sejam elas a Polícia Civil, a Militar e as GCMs agora, que estão sendo alçadas ao status de polícia, sendo utilizadas como massa de manobra. E tanto do viés da direita quanto da esquerda. Essa polarização está trazendo prejuízos ao Brasil, sobretudo no aspecto da segurança. Você vê uma PEC da segurança pública lançada, que traz ali uma tentativa do governo federal de ocupar espaço no debate de segurança pública e o olhar para o policial. Você não tem uma medida na PEC que trate do policial ali em si, que tem uma repercussão direta ao policial. Não tem. Aí fala-se assim, a Constituição não é o ambiente para isso. E qual é o ambiente para se debater o aspecto do ser humano policial? Aí eu trago aqui para São Paulo. Nós temos agora, no estado de São Paulo, a possibilidade do governador Tarcísio regulamentar a lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo, que é a própria Constituição da Polícia Civil de São Paulo. Nós propusemos um projeto, que é o auxílio saúde para os policiais civis, que já está previsto numa lei federal, que é a nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Ora, isso sequer foi debatido ainda pelo governo, Maria. Então, os governantes, eles têm as possibilidades, têm as ferramentas, não há qualquer entrave do ponto de vista orçamentário, mas as polícias são utilizadas como massa de manobra e na hora de resolver o problema, ninguém resolve. Então, para que a gente melhore a segurança pública, repito, devemos ter um olhar para o ser humano policial. Diga, Felipe. E é justamente isso. Ele é um ser humano como todos nós, todos quaisquer. Se nós temos medo quando estamos na rua de sermos assaltados ou qualquer outro crime, por que ele não vai ter? Tudo bem, está preparado, tem lá uma arma para reagir, né? Na verdade, o ofício dele é mais do que uma reação, é uma obrigação até dele. Sim. Mas ele também é um ser humano. E se ele está com um problema mental, né, de saúde mental, como qualquer um de nós pode ter, a reação dele, o agir dele pode ser pior até do que não realizar o ofício dele naquele momento, por mais bem treinado que ele tenha sido. E só um outro ponto, a relação do eleitor com as políticas públicas também precisa mudar, né? Nós precisamos pensar que não basta também nós só irmos lá e elegermos o presidente que tem o foco X e o senador, o deputado federal, o deputado estadual que tem o foco Y. Senão as coisas não vão conversar e às vezes é até pior. E esse ambiente da Constituição, a Constituição brasileira, ela trata de tantas coisas, trata até voltando para o Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, Sim. Que não pode tratar da questão do policial, do ser humano policial, exato. Mas enfim. Bom, gente, segurança pública sempre rende muita discussão, mas agora, para encaminhar para o fim do programa, a gente vai virar radicalmente a chave. Então, vamos para a próxima. Apertem os cintos. Durante viagem a Pequim, nesta semana, o presidente Lula deu algumas declarações sobre a relação Brasil e China. De acordo com o presidente, a parceria com o país asiático é indestrutível e nunca foi tão necessária. Ao final da viagem, Lula comemorou o resultado da visita, afirmando que a relação com o país é muito estratégica. Essa foi a segunda visita dele ao local desde que assumiu o terceiro mandato. Lula também voltou a criticar as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e defendeu a postura chinesa em relação ao comércio mundial. Maria, quer começar comentando a importância dessa relação, dessa viagem? Sim, claro, a gente vê... Existem alguns pontos de destaque, né, que é importante frisar. É importante lembrar que a China é o nosso principal parceiro econômico, é o nosso principal destino de exportação, é o nosso principal destino de importação. Eu acho que, nesse momento, eu vejo com bons olhos um acordo com a China,
podem me chamar de comunista, o que for. Eu acho que em comércio internacional a gente tem que ser muito pragmático nesse momento. Não é uma questão de direita e esquerda. Claro que isso tange alguns aspectos ideológicos, mas é importante frisar que a China é nosso parceiro comercial, goste você ou não, mas é. E atualmente a gente vive um cenário de muita incerteza global ocasionada pelos Estados Unidos e pelo tarifaço do Trump. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Bom, me corrijo aqui. A gente não sabe como vão ser os próximos... Bom, a gente sabe como vão ser os próximos 85 dias. Depois que acabar essa trégua entre China e Estados Unidos, aí a gente não vai saber o que vai acontecer com as cenas dos próximos capítulos. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa aproximação. Eu acho que é importante o Brasil, como uma política de Estado, buscar parceiros alternativos para não ficar apenas dependente dos Estados Unidos. A gente vê, sim, uma mudança de paradigma na geopolítica internacional e no comércio internacional. Então, é importante a gente se munir aqui, como nação, de outros parceiros estratégicos como China, União Europeia, Suíça, África. Então, eu vejo com bons olhos. A gente viu que agora assinamos um acordo, né, de 78 bilhões. Estava aqui dando uma olhada. São diversas as áreas que vão tangir esse acordo de tecnologia, enfim. Então, é interessante a gente ver isso, apesar de que houve, né, algumas situações um tanto delicadas dessa aproximação. Acho que foi muito infeliz a ida do Lula ao dia de comemoração na Rússia, que o Putin fez. Só tinha o Lula e mais, acho que o presidente um presidente da OTAN, de um dos países da OTAN que estava lá presente. O resto eram todos líderes autoritários e autocratas, então pegou muito mal diplomaticamente falando, o que, inclusive, pode ter manchado essa aproximação com a China, né? Então, é isso, Bia. Eu acho que é importante, sim, esse tipo de estratégia. Luciana, Maria citou perder a dependência, talvez, um pouco dos Estados Unidos, e esse pacote que foi anunciado de investimentos tem energia, tem agricultura, tem delivery, tem infraestrutura. E muita gente falou, mas agora vai ficar dependente da China. Vai? Já é. Eu vejo o seguinte, Estados Unidos, quando começou o tarifaço do Trump, eu falei assim, olha, o Trump está dando um tiro no pé com seus apoiadores, que é o pessoal do agro, produtores de soja norte-americanos. Então, China, deixo de comprar dos Estados Unidos e eu vou comprar da onde? Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de grãos. Então, eles estão vindo aqui, estão comprando nossos grãos, a carne, uma série de itens. E as terras? Então, o que acontece? Nós vamos pagar mais caro essa conta, sim, porque o produto interno bruto vai ficar mais caro para o brasileiro, os produtos de melhores qualidades vão para a China. E uma coisa que não está sendo comentado, que é a aquisição de bens pelos chineses no Brasil. Eu tenho um braço na minha consultoria que trabalha com os grandes fundos de investimentos. Hoje eu tenho um banco internacional, nós temos uma parceira, então desde shopping center, terras no interior de São Paulo, terras produtivas na região do Mato Grosso, nós temos Porto Seco de Campo Grande, está na mesa de negociações que vai estreitar o percurso entre Brasil e China para as importações e exportações, uma área estratégica, os chineses estão interessados. Nós temos uma série de bens e serviços que estão sendo entregues na mão dos chineses, que isso não é notificado, não é comunicado pelo governo. Agora, ele trazendo desenvolvimento para o Brasil através dessas negociações, sou favorável, nós precisamos crescer, mas o cuidado que tem que ter é que chinês, ele não é bobo. Ele se tornou a potência que se tornou, seja no ramo têxtil, no ramo de produtos mais diversos possíveis. Agora, que essa briga que vai ter, eu quero ver como é que ele vai regulamentar, porque nós temos a iFood, nós temos algumas empresas, está entrando uma empresa chinesa no Brasil. Essa empresa vai ser um monopólio, ela vai se unir a alguma outra empresa, como que vai se dar isso? Então, quando a gente olha numa esfera dentro do empresarial, dentro do direito, tem que verificar a questão regulamentação de como isso vai se dar. Então, eu sou meio receosa dessa coisa toda. Eu prefiro aguardar, ser mais conservadora e aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. E falando em regulamentação, o Lula revelou, inclusive, né, Felipe, que pediu ali
um auxílio, um entendimento de como isso acontece na China, da regulamentação das redes sociais, que também gerou polêmica, né? Esse tema sempre gera polêmica, né? Isto é, quando fala a palavra regulamentação, já gera polêmica. E se a gente entra nesse terreno das redes sociais, da internet, que é a praça pública dos dias de hoje, a gente já começa a ouvir censura, tá tentando tolher a liberdade de expressão e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, já dizia a vovó, né? Liberdade plena não é liberdade, é libertinagem. Então também nem tanto lá, nem tanto cá. Não basta a gente deixar uma terra sem lei, sem nenhuma regulamentação, que aí os malfeitores é que vão se aproveitar desse terreno para promover seus ilícitos e tudo mais. Então, regulamentar é sempre importante, desde que na medida certa. Vai ser sempre difícil saber qual que é a medida certa. E não é tudo que necessariamente vai ser objeto de regulamentação. Mas existem questões mais difíceis, mais importantes, mais relevantes do ponto de vista social, político, internacional, que devem ser objeto de análise e de regulamentação por parte do governo, sem dúvida. E as redes sociais me parece serem uma delas. Agora, quando a gente pensa, né, em regulamentar e aí começa a olhar quem são os pares com quem o governo está conversando e no caso é a China, já começa a pensar, mas espera aí, esse é o melhor interlocutor para nós perguntarmos como que é feita essa regulamentação ou não? Porque não é um país exatamente conhecido pela sua democracia, sua liberdade plena, não na linha da libertinagem, mas sim da liberdade com responsabilidade e tudo mais. Então, a maior preocupação aqui me parece ser essa. Agora, a preocupação ser apenas a regulamentação me parece perda de tempo, porque é importante nós termos questões que consideremos de relevância superior no país, sendo objeto de regulamentação, sem dúvida. A China está no foco não só do presidente Lula, mas de diversas autoridades. O prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, também fez uma viagem similar. O governador do Rio, Cláudio Castro, disse que está procurando parcerias de segurança pública com a China, inclusive, para entender a inteligência artificial deles. É um parceiro que faria sentido nesse caso? Toda parceria é boa? Faz sentido, sim. Primeiro, é interessante essa parceria do Brasil com a China. A China, segundo dados do próprio Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, em 2022, houve um intercâmbio de negócios na casa de 150 bilhões. Então, é importante, sim, tem que ser mantido e intensificado. No aspecto da tecnologia, isso é fundamental para o Brasil e para a segurança pública. Nós temos a tecnologia como uma ferramenta efetiva para auxiliar, obviamente que com as forças policiais e os policiais por trás preparados para otimizarem essas tecnologias, e as câmeras são ferramentas nesse sentido. A IA é uma tecnologia que veio para ficar no aspecto da identificação, né, humana, utilizada a IA ali nas câmeras, e isso tem que ser, sim, intensificado e tem que ser disseminado. É muito importante. Como é que acontece lá na base? Você tem indivíduos que são criminosos, né, que estão ali dentro de um banco de dados da polícia e que são identificadas por meio das imagens de câmeras, por meio de uma inteligência artificial que vai tratar aquelas imagens. E aí nós entramos em aspectos também de regulamentação dessas atividades, ainda na seara pública, na seara privada também. E essas tecnologias, essas parcerias feitas com países que desenvolvem a tecnologia com baixo custo, é fundamental para que a gente avance nesse sentido também. Maria, e essa aproximação com a China pega bem ou mal na relação do Brasil com os Estados Unidos? Eu acho que pega mal, porque a gente tem um líder que agora representa os Estados Unidos, que é uma pessoa altamente egóica, é uma pessoa que se elegeu justamente com a pauta de vamos fazer a América grande de novo, vamos reindustrializar a América, vamos mexer com a ordem global e vamos nos defender de quem são os países que mais danificam a nossa economia. E esse presidente acredita que a China é o principal país que danifica a economia dos Estados Unidos. Então, já há esse agravante. 2, a gente sabe que o mundo está cada vez mais polarizado e que existem duas grandes frentes, né? Como sempre, a esquerda e a direita. É a Guerra Fria requentada,
goste ou não, mas a gente vê uma direita mais ideológica, representada e encabeçada aí pelo Trump, e a gente vê a esquerda também como retroativa se tornando também mais ideológica, e a gente sabe que o Lula é de esquerda. Então já existe, esse é um segundo agravante, que já existe essa pré-antipatia entre essas duas esferas ideológicas representadas por ambos os líderes dessas duas nações. Então, some esses dois fatores, mais essa aproximação do Brasil com a China. Certamente vai ser um agravante, vai trazer uma problemática, talvez, não sei como é que vai ser, uma retaliação, não sei a meu ver. Eu sempre acho que no comércio, trazendo de volta aqui a minha fala, o pragmatismo tem que sempre triunfar, mas nesse caso acho que não vai, acho que vai trazer uma saia justa Brasil e Estados Unidos ali, ver assim nos próximos capítulos. Mas eu queria aqui dizer, né, a gente torce muito o nariz e eu concordo, a China de fato é um regime autocrático, sem eleições livres, sem liberdade de expressão. Falamos aqui, as redes sociais são as redes mais censuradas do mundo, então é uma problemática muito grande, mas é importante, a gente não pode negar o crescimento desse país nas últimas décadas, é a segunda maior economia do mundo e vai aumentar cada vez mais, porque a gente vive um cenário de incerteza global, os Estados Unidos tá pisando no freio, é um problema, e então a China pode ser que ocupe esse cargo, esse vácuo aí de poder, de potência global, não sabemos. Lembrando aqui, existe também, a China, ela é a principal exportadora da agenda verde atualmente. E que é uma agenda que perde força nos Estados Unidos, com o Trump fazendo ordens executivas para retomar a indústria do carvão, a indústria do petróleo, e a China na contramão fazendo todo esse investimento com energia verde. Aí a gente fala quem é o vilão e quem não é. Então, tem uma linha muito, muito tênue a ser discutida aqui, entende? E muitos preconceitos a serem derrubados. Luciana, vou fechar com você em 1 minuto antes do término do nosso programa. O Brasil, então, tem que adotar uma postura em que ele precisa estar aberto a todas as oportunidades de negócio, até porque precisa de dinheiro entrando. Sim, acho que de ambos, o Brasil tem que transitar entre os dois países sem gerar maiores conflitos. Por quê? Quando ela falou da agenda verde, o Trump até agora não falou nada da Amazônia. E se ele quiser arrumar encrenca com o Brasil, ele vai arrumar encrenca, vai ser ali, não vai ser cortando importações, exportações do Brasil. Porque no passado ele já se manifestou. E a gente tem que lembrar de uma coisa, quem que tem força? China tem como se defender. E o Brasil tem o mesmo poder? Uma coisa que nós não sabemos. E vamos continuar debatendo aqui esse assunto muito ainda, não só aqui no Linha de Frente, em todos os jornais da casa. Continuem com a gente. Obrigada pela companhia hoje, eu agradeço a audiência e até a próxima semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.